Bom, a entrevista que eu fiz foi com meu avô. Já faz algum tempo que eu fiz essa entrevista com ele, então ele veio a falecer. Como eu não consegui pegar a assinatura dele para uso de imagem e tudo, eu vou repassar eu mais ou menos a entrevista que eu fiz com ele e passar para vocês o que mais ou menos a gente conversou nessa entrevista. Então, eu questionei ele como é que era antigamente, como é que ele foi criado no tempo dele e tudo, e eu queria fazer essa comparação, que no tempo dele era um tempo muito difícil, não se tinha, a família dele não tinha muito dinheiro, era o tempo que ele se criou foi mais ou menos na década de 30, não se tinha recursos, a escola era longe, ele tinha que caminhar muito tempo a pé para ir, destinar o dedo, não tinha roupa, passava frio. O estojo dele, me lembra muito ele me contando que no estojo dele era um saco de açúcar, que ele botava a mochilinha dele, as coisas do colégio, era um saco de açúcar. Então, a questão da educação com os professores era uma educação muito... O professor era uma pessoa assim para eles como um pai, porque a educação que eles tinham com o pai era a mesma com que eles tratavam os professores. E hoje em dia, como é que os professores são tratados? A gente vê muitos casos aí de agressão a professores. Se o professor vai reclamar para ti a questão do teu filho ter feito uma coisa errada, tá? Teu filho tá brincando com o telefone, coisa que na época também não existia, mas hoje em dia, que acontece muito nas escolas, os filhos estão brincando com o telefone, o professor vai reclamar para os pais vão lá e vão querer tirar satisfação. Por que estão reclamando dos filhos? Já no tempo do meu avô, não, eles ficavam de castigo, ajoelhado no milho, palmatória para eles. Isso tudo gerava um respeito como se fosse para os pais. Questão de jantar e o almoço, as crianças eram sempre os últimos, os meus pais sentavam. Luz elétrica não tinha, geladeira, televisão. Meu avô conta também que ele não tinha televisão, mas as televisões quando chegaram na época dele foram logo a bateria, elas funcionavam a bateria, não tinha luz elétrica ainda, então surgiu a oportunidade, um parente dele lá ofereceu para ele se ele não queria carregar as baterias que ligavam a televisão, e ele prontamente, como não tinha bastante água na propriedade rural dele, tinha arroios, bastante arroios, ele criou uma roda d'água e o cara foi lá e ensinou ele a fazer para carregar a bateria, e ele carregava a bateria para todo mundo. Só que ele particularmente não tinha televisão. Ele conseguiu comprar uma televisão anos depois, juntando dinheiro que ele carregava a bateria para os outros, de um vizinho, uma televisão usada. Então hoje, pessoal, hoje todo mundo tem televisão, tem geladeira, tem luz elétrica. Hoje ainda existe muito a questão da miséria. Existe, com certeza. Só que não como era antigamente. Hoje o governo ajuda, o governo dá auxílio para quem não tem. Hoje é difícil ter uma casa na nossa região aqui que não tem luz elétrica. Então tem geladeira. Na época eles tinham que guardar a carne dentro das latas, fritavam a carne de porco, guardavam dentro da banha, dentro de uma lata, num quartinho escuro, porque não tinha geladeira para não estragar. Então, hoje em dia, não. Hoje em dia todo mundo tem uma geladeira, tem uma televisão, tem acesso à internet, que hoje é todo mundo, muita gente tem acesso à internet hoje. Então, naquele tempo, ninguém sonhava com internet, era um tempo de guerra, passou por um tempo da guerra também, que não podia nem ligar um rádio, não podia ter nada. E hoje em dia mudou muito as coisas, os filhos não respeitam mais os pais. Passei por situação já de ver um filho mandando um pai calar a boca. Nunca, naquela época, tu poderia julgar que um filho ia mandar um pai calar a boca, que ia apanhar, ia ficar de castigo. A questão dos brinquedos, eles brincavam porque tinha estilingue, caça-passarinho, essas coisas assim naquela época. E a questão da tecnologia também, pessoal, eu fui ter meu primeiro computador com 21 anos. Meu avô nunca teve, meu pai também nunca teve, e eu fui ter ele com 21 anos. A minha filha hoje tem 3 anos e ela já tem um computador, no caso o meu computador.
E ela já mexe em muita coisa, já aprende muita coisa, já sabe fazer muita coisa no computador. Eu não gostaria que nessa idade ela já estivesse mexendo, só que eu não posso privar ela dessa mudança tecnológica que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então ela já tem que estar preparada e tem que saber para o momento que ela tiver a oportunidade, ela se dar bem. E questão de trabalho, questão da vida, na escola, tudo, ela tem que estar atenta a isso tudo. Então, pude passar um pouquinho mais dessa entrevista com meu avô. Então, muito obrigado.